8 das 10 marcas mais valiosas do mundo são de tecnologia, mas essa valorização crescente dos últimos anos pode passar por um teste agora e chegar a um freio com a regulação da inteligência artificial. Esse é o assunto do Ligando os Pontos de hoje, podcast do Monitor do Mercado, que vai ao ar todas as quintas-feiras na home do Terra. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e esse é o nosso podcast Ligando os Pontos. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube do Monitor, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum episódio. A gente está sempre trazendo informações importantes para te ajudar a tomar as melhores decisões. E o nosso podcast é feito em parceria com o Portal Terra e todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, a gente está lá na home do Terra, trazendo notícia, informação e análise sobre mercado financeiro e economia. Bom, gente, saiu uma pesquisa na semana passada mostrando que 8 das 10 marcas mais valiosas do mundo são ligadas ao setor de tecnologia. A Coca-Cola, que sempre estava nesse ranking das 10 marcas mais importantes, mais valiosas, perdeu lugar, porque quem subiu foi a Nvidia, a produtora de chips focados em inteligência artificial. Foi a produção de games levando a Tencent para as 10 maiores marcas do mundo e outras empresas de tecnologia. O próprio Facebook, que não estava nessa lista no ano passado, esse ano entrou. E tiraram de lá marcas muito conhecidas, né? A própria Louis Vuitton, que quase sempre está entre as 10 mais valiosas do mundo, perdeu o posto. E o que acontece? Essas empresas elas estão ganhando muito espaço com a alta da inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, que é essa que a gente vê hoje em dia com o ChatGPT, por exemplo, criando textos, criando postagens, criando imagens, toda essa mudança ela está levando a uma onda de nova valorização das empresas de tecnologia, porque com essas mudanças, com a chegada da inteligência artificial, essas empresas podem produzir muito mais, não só elas, como outras dos setores não correlacionados à tecnologia, podem aumentar a sua demanda por tecnologia para melhorar a produtividade, para usar essa inteligência artificial a seu favor. Esse ranking das marcas mais valiosas é feito todo ano pela Kantar Brands, que é uma consultoria internacional focada em marketing. E pelo terceiro ano consecutivo, qual é a marca mais valiosa do mundo? É a Apple. Mas isso veio justamente na semana em que a Apple anunciou o foco dela em inteligência artificial. E as ações da Apple deram uma disparada a ponto dela virar a marca mais valiosa do mundo, não só pela contagem da Kantar Brands, mas em valor de mercado. O que a Apple anunciou foi a integração dos aparelhos dela, dos iPads, dos iPhones, com a OpenAI, a dona do ChatGPT, e que viu também a sua valorização de mercado recentemente disparar com o boom da inteligência artificial, esse crescimento absurdo que a gente tem visto e é exponencial. A gente não sabe até onde ele vai, porque a gente nunca viu essa tecnologia antes e nunca viu o potencial dos usos dela antes desse ano, praticamente, ano passado e 2024. E é justamente nessa corrida da IA que ela está sustentando a sequência de recorde da Nasdaq, que é o Ibovespa das empresas de tecnologia do mundo. Toda semana a Nasdaq está batendo recorde de fechamento. Ela fecha no maior valor da história. Isso, imagina que inveja que dá aqui para o nosso Ibovespa, né? Que só tem apanhado em 2024. Mas a Nasdaq continua batendo recorde, mesmo com a taxa de juros americana altíssima e mantendo a perspectiva de corte cada vez mais afastada, né? Então, os juros estão ficando altos e ainda assim as empresas de tecnologia continuam subindo dia após dia, se valorizando dia após dia, porque a possibilidade de gerar receita com a inteligência artificial nunca foi tão grande. A Nvidia, que produz os chips que são os mais queridinhos do mercado para processar questões de inteligência artificial, que demanda muita tecnologia, demanda muito esforço tecnológico desses chips,
A Nvidia subiu 178% o preço das ações nos últimos meses. 178%, porque ela produz o que todo mundo quer agora. O próprio Google anunciou recentemente que ele vai produzir os próprios chips de inteligência artificial, porque ele não quer mais ser dependente da Nvidia, ser dependente de outras empresas que estão surfando essa onda de valorização e de interesse. Essa rainha dos chips, né, que é a Nvidia, ela já vale mais de 3 trilhões de dólares. E todo dia ela está batendo recorde de valorização. Mas quando é que isso vai parar? Onde é que está o freio nisso? Como é que a gente pode prever quando que ela vai parar de se valorizar? Eu não sei, ninguém sabe, porque previsão é feita para dar errado. Mas tem um sinal muito importante que está aparecendo no mercado e é por isso que eu fiz esse vídeo aqui para vocês. Aliás, se você não deixou seu like até agora, esse é um bom momento, porque daqui para frente a gente vai explicar onde é que vai estar o freio na possibilidade de crescimento das empresas de tecnologia. Essa onda de otimismo que bateu as empresas de tech nos últimos meses deixa uma pulga atrás da orelha que todo investidor tem que ter. Eu sou jornalista e eu sou investidor. E eu acho que todo jornalista precisa ter e todo investidor deve ter essa pulga atrás da orelha quando o otimismo está grande demais, quando tudo só sobe, é sinal de que daqui a pouco alguma coisa vai parar esse crescimento. E o otimismo não pode ser eterno, até porque não cabe a multiplicação o tempo inteiro nos valores das empresas. O que está acontecendo, gente? As empresas relacionadas à inteligência artificial estão investindo muito mais em lobby. O que é lobby? É você pagar profissionais para influenciar na decisão pública, na decisão de projetos de lei, na decisão de regulamentação. O AI, que é a dona do ChatGPT, passou de 3 para 35 pessoas no seu time de lobby. E tem alguns países que estão na mira principal desses lobistas. E o Brasil está entre os países que esses lobistas estão atuando diretamente. Lobista não é crime, tá, gente? Lobista é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos. No Brasil ela não é regulamentada. Mas nos Estados Unidos o lobby é parte integrante do trabalho das grandes empresas. Elas têm áreas específicas para isso. E esses lobistas, eles trabalham para influenciar tanto a opinião de políticos quanto a opinião das outras empresas do setor, criando ali as redes para fazer frente política em prol de suas próprias empresas, né? E essa reportagem do Financial Times, que mostrou o aumento do número de lobistas, coloca justamente a regulamentação da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial, como um dos possíveis freios no crescimento dessas empresas. Por quê? Quando você está num ambiente que não é regulamentado, quando você está num ambiente que você pode fazer o que você quiser, o seu lucro pode ir à lua. Você pode lucrar o quanto você quiser, porque você não tem que seguir regras específicas, já que é uma novidade tecnológica e você não precisa se submeter a caminhos tradicionais, a compliances tradicionais, a gestão de pessoas, a gestão de tecnologia de um jeito que vá diminuir o seu lucro. Mas quando você começa a regulamentar o uso da inteligência artificial, você começa a criar um sistema de freios e contrapesos de obrigações da empresa para usar aquela tecnologia. O próprio presidente da SEC, né, a SEC, que é como se fosse a CVM dos Estados Unidos, falou esses dias em um discurso sobre a necessidade de regulamentação para evitar a criação do que ele chama de oligopólio tecnológico. O que é um oligopólio, gente? É o monopólio de algumas empresas, né? E ele quer que exista uma regulamentação para evitar que, por exemplo, todas as empresas de determinado setor fiquem dependentes da tecnologia fornecida por uma empresa só. Por exemplo, se a OpenAI vai ser a única fornecedora de inteligência artificial generativa, isso vai acabar transformando ela numa empresa super poderosa frente às outras companhias. E se a regulamentação impedir isso, o valuation, né, a valorização e a chance de valorização da OpenAI vai diminuir, porque ela não vai mais poder crescer indeterminadamente. Ela vai ter um freio específico que é um pedaço de um setor, um pedaço de uma tecnologia, um uso, uma necessidade de abrir
aquela tecnologia, então outras empresas vão poder usar sem pagar para ela. E com isso vai mitigando essa oportunidade de crescimento do preço das ações. Essa falta de regra que a gente vive atualmente faz com que as empresas que acharam a bola da vez, né, que estão atuando nessa tecnologia, que é a bola da vez, tenham ganhos exponenciais. Mas quando a gente começa a falar não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, na Dinamarca, em outros tantos países sobre essa regulamentação, cada mercado vai tendo os seus freios, cada mercado vai tendo o seu teto. E quando os investidores, os grandes fundos, começam a enxergar onde está esse teto, eles param de apostar no crescimento das empresas. E quando eles param de apostar, os grandes investidores do mundo, eles param de subir o preço das ações. Porque não é gente como você e eu que aumenta o preço da ação de uma empresa. Quem aumenta o preço da ação de uma empresa são os grandes fundos e os grandes investidores internacionais. As atitudes, né, que hoje a gente vê como antiética ou que pode ser vista como inviável no ponto de vista da regulamentação, quando não tem regulamentação, ela é uma oportunidade de lucro. Então, quando a gente começa a regular, as oportunidades de lucro diminuem. E tem um caso que ilustra muito bem isso, que é da Adobe, que é a empresa dona do Photoshop. Na semana passada, as ações da Adobe dispararam, de um jeito que não se via há muito tempo, logo depois dela atualizar os termos de uso, sabe? Aqueles que você aceita sem nem ler. Você já clica na caixinha ali e aceita o termo de uso para poder usar o programa, né? Você não quer ver aquela tela. Pois é, os novos termos de uso da Adobe sugeriam que você estaria abrindo mão dos seus direitos, das suas artes, para treinar a inteligência artificial da Adobe. Como é que seria isso? Ela usaria, né, estaria lendo o que você produz nos programas dela, que é o Photoshop, que é o Premiere, que é onde edição de vídeo, para treinar a inteligência artificial dela para sugerir isso para você no futuro, para outros usuários. E os usuários, ao lerem isso, ao entenderem que isso poderia ser um uso da sua própria arte para treinar uma inteligência artificial, saíram xingando no Twitter, hoje chama X, mas saíram xingando, reclamando, apontando que a empresa estava se aproveitando dos seus usuários para gerar mais lucro. E o que parece que seria um problema, né, usuários insatisfeitos com uma empresa e reclamando dos termos de uso, para os investidores pareceu uma oportunidade e as ações dispararam. Por quê? Os investidores enxergaram que se a Adobe realmente estivesse treinando robôs, treinando inteligência artificial, ela teria novas possibilidades de lucro no futuro. E com isso compraram as ações. Mesmo com todo o cenário desfavorável à empresa na opinião pública, a perspectiva de mais lucro falou mais alto e as ações dispararam com mais gente comprando, esperando aquele lucro, mesmo que aquela atitude parecesse antiética para os usuários. Com uma regulamentação bem feita, isso acaba ficando mais mitigado. Se você tem uma regulamentação bem feita, você evita que as empresas usem desse cenário cinza, né? Dessa falta de certeza, de clareza sobre até onde elas podem ir, para aumentar a sua lucratividade em cima de algo que pode ser nocivo, pode ser prejudicial aos usuários finais. Aqui no Brasil a gente tem tramitando o PL 2338 de 2023, que fala justamente do uso e da limitação do uso da inteligência artificial. Mas ele não está muito bem visto, tanto por alguns especialistas, quanto pela população de uma forma geral. Pelo menos de quem se manifestou lá no site do Senado, né, que tem a consulta pública sobre os projetos de lei. Nesse PL especificamente, hoje a gente tem mais de 27 mil votos contra o PL e 1.000 e poucos votos a favor. Então não é simplesmente a existência de uma regulamentação que interessa ao público, mas sim o teor dessa regulamentação, né? Iluminar as zonas cinzentas é de extrema importância para qualquer mercado. A gente saber até onde pode, até onde não pode ir, é muito importante, tanto para o dia a dia das pessoas que estão submetidas àquela tecnologia, quanto para o investidor, que vai saber até onde as empresas podem chegar e até onde o valor delas pode ir. A preocupação das empresas com essa regulamentação, né, a própria OpenAI aumentando o exército de lobista, mostra que esse pode ser o ponto-chave para a gente entender
a valorização que não tem parado desde o ano passado das empresas de tech. A regulamentação está ficando mais perto em todos os lugares. E se ela chegar, certamente as empresas não vão poder crescer no mundo, no ambiente aberto, né, no mar azul que elas têm crescido hoje. De qualquer forma, a regulamentação da inteligência artificial, a regulamentação da IA é inevitável. A dúvida é quais vão ser os contornos e como que isso vai afetar a valorização das empresas. O que a gente precisa entender é que a gente não vai navegar em oceano azul, em oceano sem regulamentação a vida inteira. Isso não tem como acontecer, tanto é que já está machucando pessoas, machucando usuários e criando problemas para as próprias empresas. Quando esses contornos ficarem mais claros, certamente as apostas vão ficar mais claras e a onda de valorização vai ter um limite definido e que faz sentido para você operar. Porque para investir você tem que saber o que você está esperando. Não basta uma aposta em aberto, jogar um dado numa roleta. Para você investir, você precisa ter objetivo e saber o que esperar. Esse mercado completamente aberto também não é favorável para você, porque qualquer mudança pode transformar um ganho num prejuízo, já que a gente não sabe para onde vai o mercado da inteligência artificial no Brasil e no mundo. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Ligando os Pontos. Se você não curtiu o vídeo, deixa aqui o seu like. Clica aqui para acompanhar o canal, né, para se inscrever no canal e receber os nossos vídeos. A gente põe diversos vídeos aqui no canal semanalmente com o Ligando os Pontos, com oportunidades da semana, que são dicas de ações para comprar, com oportunidade de cripto, o radar cripto que mostra as criptomoedas que estão na vez, né, na bola da vez e o que faz sentido para investir no mercado. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez.